uma pessoa de muita responsabilidade, você tem que confiar nela, né? Então, eu fico imaginando o peso de responsabilidade que está sobre a minha vida nesse exato momento. Mas eu creio que, e essa é a minha vontade, que não seja eu que fale. Eu estava orando ali e eu me ajoelhei, e antes de começar, de entrar na palavra, eu vou dar esse pequeno testemunho. Eu falei: Senhor, eu nunca tive a intenção, nunca tive o sonho, nem o desejo de estar numa plataforma. Eu era uma menina muito tímida, e isso é uma característica de orgulho da minha parte, mas toda vez que você se expõe, você está no holofote. Então a timidez, ela se torna uma proteção para que você não esteja no holofote, você não seja olhado, e não sendo olhado, ninguém vai te notar e ninguém vai te tocar. Então, de uma certa forma, minha vida inteira eu gostei de estar quietinha no meu canto. Então eu me ajoelhei ali e falei: Senhor, se não fosse pelo entendimento que eu tenho de que existe uma urgência e existe um propósito para esses dias, para desatar pessoas dentro da tua casa, eu não estaria no lugar onde eu estou. Eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, e eu não estaria me sujeitando a estar em holofote. Mas eu sou apaixonada pela palavra. Eu sou apaixonada pelo entendimento que eu tenho de que cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um legado, cada um de nós tem uma posição e tem uma função. E isso não é só social, isso é totalmente espiritual. Então, o meu entendimento me move a obedecer a Deus. O meu entendimento me move a entrar numa agenda que não é a minha agenda, mas é uma agenda do céu. O meu entendimento me move a isso. Ontem eu estava numa vigília, ontem à noite, e a pessoa que veio ministrar nessa vigília é uma menina, uma jovem, casada, mas ela tem 1 ano que ela está na Bethel, fazendo curso na Bethel Church em Redding, Califórnia. Então ela veio com uma palavra, e essa palavra, a primeira coisa que ela começou fazendo, mais ou menos assim, ela falou que quando Jesus, ele ia pregar, ele dizia: eu estou pregando essa palavra porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo. E os fariseus ficavam: mas quem é esse que está dizendo que é o Filho de Deus, que está se exaltando e se engrandecendo? Porque se a gente olhar a linguagem de Jesus nos evangelhos sobre ele mesmo, ele dizia com palavras muito diretas e concretas quem ele era, o que ele estava fazendo, o que ele veio fazer. E se hoje no nosso meio uma pessoa se levantasse dizendo que era filho de Deus, nós diríamos que essa pessoa era orgulhosa. Nós diríamos que essa pessoa não podia subir no altar, porque essa pessoa estava se autopromovendo. Mas a palavra diz que nós somos feitos através de Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo. Então tudo que Cristo dizia que ele tinha e que ele era, nós necessariamente somos. Mas existe um trabalho que está sendo feito
pelo Deus desse século, querendo cegar o entendimento não só dos que estão fora da luz nas trevas, mas querendo cegar o entendimento daqueles que estão na luz, porque muitas vezes estar na luz não é estar totalmente exposto a ela, porque algumas verdades se tornam em mentiras. E quando isso se faz acontecer na nossa vida, nós vivemos uma cegueira espiritual parcial. E nós passamos a enxergar com um óculos que não é o óculos da palavra, mas é o óculos que o Deus desse século quer colocar em nós. Então, o meu papel aqui é, primeiro, dizer para vocês, queridos, troque os seus óculos. Troque os seus óculos. Por favor. Você não foi chamado para cultuar em quatro paredes. A sua identidade não é o que os outros dizem a respeito de você. Não tenha medo de que as pessoas te achem orgulhoso se você se humilha diante daquele que é todo-poderoso. Porque não é orgulho você dizer verdades ao seu respeito. Desculpa, isso não estava anotado. Mas é isso que eu sinto que é urgente. Eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo está trabalhando para fazer um movimento no meio dos filhos de Deus, no meio da igreja, para haver um despertamento para que a agenda de Deus para esse tempo seja concluída. Eu tenho convicção. Então, Deus pegar uma professorinha de inglês que estava numa escola dando aula para crianças, muito feliz e obrigado, e tirar ela desse ambiente e falar: minha filha, eu quero que você suba em algumas plataformas. É assustador. Mas se eu entender e trocar os meus óculos e subir nesse lugar entendendo que não sou eu que tenho que falar, mas existe uma agenda, existe algo de Deus que precisa ser despertado, não só na juventude, não só nessa geração que está começando a despontar, mas na geração dos nossos antepassados, dos nossos pais e dos nossos avós, que precisam entender que o tempo não passou. Então, vou voltar um pouquinho. Meu nome é Tatiana. Eu sou terceira geração de cristão na minha família. O meu avô se converteu quando minha mãe era pré-adolescente. E o meu avô era viúvo, ele tinha tido uma primeira esposa e na época, todos sabem que segundo casamento não era permitido por lei. Então o meu avô pensou, ou eu volto para a minha primeira esposa com quem eu estava separado, ou eu fico em celibato, e ele decidiu que ele ia servir o Senhor. Então o meu avô viveu até os 55 anos, e ele foi missionário na cidade de Niterói, durante um tempo onde meus pais moravam. Eu nasci lá, e meu avô, ele entregava folhetos bíblicos na praça principal da cidade e em alguns outros lugares, e depois de um tempo, ele no meio da década de 70, ele foi para os canaviais de Campos dos Goitacazes evangelizar Boias Frias. O meu pai, ele era católico, ele foi coroinha quando criança e tudo,
E o meu avô pediu para o meu pai, que era um cara que gostava muito de escrever, fazer cartas para essas missões mundiais que faziam entregas de folhetos gratuitamente para as igrejas, para que eles pudessem fazer evangelismo. Então essas missões mundiais da Inglaterra, Portugal, principalmente da Europa, Estados Unidos, eles faziam na língua do local e eles faziam essas doações, eles enviavam. Então meu pai passou a escrever cartas e receber as caixas com os folhetos, e ele decidiu tirar um folheto de cada caixa para saber o que ele estava pedindo. Então meu pai se converteu lendo o folheto e fazendo o curso bíblico por correspondência escondido. E meu pai, ele ficou desempregado em Niterói e arrumou um emprego aqui na siderúrgica de Tubarão, que hoje é a ArcelorMittal. E em 1982 nós viemos para Vitória, e o pastor dele, numa igreja lá em Niterói, pediu para ele abrir uma congregação aqui. Ele falou: não quero ser pastor, não vou ser pastor, e tudo bem. Ele veio para uma igreja Batista Renovada que tinha em Vitória e chegou nessa igreja. Essa igreja tinha pastor, tinha tudo, mas naquela época tinha assembleias. Tiraram o pastor e colocaram meu pai como moderador da igreja, e depois de um tempo meu pai foi consagrado pastor. E a bonita aqui pensava que ia ser tudo na vida, e eu falava assim: pastora nunca, e casar com pastor nem morta. Eu conheci o meu marido com 12 anos de idade, e o meu marido, ele se converteu na igreja onde eu estava congregando, e o Elmir, ele foi um prodígio. Nós tínhamos nas EBDs daquela época muita disputa de desembainhar espada, de decorar versículos e de coisas desse tipo. E a gente decorava salmos e ficava recitando os salmos e ver quem é que decorou mais salmos naquele período, ou mais provérbios, ou mais textos de Paulo. E nós fazíamos esse tipo de competição. E ele chegou muito quietinho, muito mansinho, e logo na segunda, terceira competição, ele começou a ser o primeiro ou o segundo. Daí a pouco ele já estava sendo líder dos adolescentes, vocês acreditam? E nós éramos amigos, e eu não olhava para ele, e eu acredito que ele também não olhava para mim, porque de vez em quando ele falava: chamei não sei quem para ir no cinema, e não sei o quê, e a gente conversava sobre namoro, e nada em relação a nós dois. Mas um dia ele pediu para conversar comigo, e eu achava que, sinceramente, não achava que tinha nada a ver comigo. Eu achava que era sobre, sei lá, o grupo de adolescentes, que eu era vice-líder dele. E aí eu nem tchum para ele. Ele percebeu que eu não estava nem aí. Ele esperou 6 meses. E nesse período de 6 meses, Deus me deu um sonho. Mandou uma missionária que veio na igreja falar comigo sobre ele, e uma outra pessoa. Então, quando ele veio depois, eu já tinha uma palavra de que era ele. E estamos juntos esse tempo todo. 26 anos de namoro e 23 de casado. Fomos consagrados, vai fazer 14 anos agora, dia 11 de agosto, no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário de 30 anos, nós fomos consagrados juntos. Por que eu estou contando isso? Porque eu entendo que quando você entende o background de alguém, você consegue entender o que a pessoa tem. Então, essa é uma breve história sobre mim. Eu sempre me achei muito boa. Eu achava que porque eu fui criada na igreja, eu era muito certinha. Eu não mentia, eu não falava palavrão, eu não colava nas provas, eu não me envolvia com meninos. Eu era uma menina muito certa. Mas Deus permitiu que eu caísse. Deus permitiu que eu tomasse uma rasteira da minha própria carne,
porque Deus precisava me mostrar que eu precisava de cruz igual qualquer um, porque a nossa bondade humana não quer dizer que nós somos perfeitos. E Deus não quer ninguém perfeito, Deus quer a gente humano. Jesus falava que ele era o filho do homem. Por que Jesus dizia que ele era o filho do homem? Porque ele estava na terra e ele queria dizer para o homem: é importante você ser homem carnal, entender as suas fraquezas, entender que você tem que comer, que você tem que jejuar, entender que você tem que orar e que você tem que calar, entender que você precisa de descanso. Por isso que é muito bom o seu pastor viajar. Querido, se você puder mandar seu pastor para o Caribe, manda. Porque eu vou te dizer, quando esse homem voltar, ele vai voltar cheio de vida. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente tenha tempos de descanso. Deus não nos quer ativistas, Deus nos quer santos. Deus nos quer com um olhar de compaixão para o outro, mas com muita atividade nós não conseguimos ter compaixão nem de nós mesmos. Porque se nós não temos compaixão de nós, quando estamos cansados e estressados, como que eu vou ter compaixão do outro? Então, queridos, façam por seus pastores, seus líderes, as pessoas que trabalham muito efetivamente na casa do Senhor, faça por eles o melhor que vocês puderem, porque eles estão doando a vida deles. Mas isso não é porque eles merecem, é porque nós merecemos, é porque o corpo de Cristo merece que nós vivamos tempos onde nós trabalhamos e temos o Shabá para descansar. Por que vocês acham que Adão foi feito no 6º dia? Deus fez tudo. No 6º dia fez Adão e viu Deus que era bom. No dia seguinte, Adão acordou e Deus falou para ele: querido, hoje você não tem que fazer nada, é Shabat. Vão descansar comigo. Por que Deus fez o homem no último dia? Porque o homem não precisava trabalhar com Deus para fazer as coisas acontecerem. Por que a Bíblia fala que quando dormimos o nosso Deus trabalha? Porque no descanso coisas acontecem. Nós precisamos sacrificar, sim. Nós precisamos não ser preguiçosos e ter com a formiga, sim. Nós precisamos. Mas nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos desfrutar daquilo que Ele criou. Sabe o que você olhar para a pessoa que você ama? Sabe quem aqui tem filho? Levanta a mão. Você tem tempo de parar e observar seus filhos e ficar: uau, que coisa mais linda que Deus me deu. E pensar: olha só, tem os meus traços, tem essas qualidades, tem esses defeitos que se o Senhor trabalhar na minha vida e moldar em mim, Ele vai ser moldado também. Mas se eu não observo o meu filho, porque eu estou trabalhando muito para dar coisas para ele, gente, como que vai acontecer esse processo de curtir aquilo que Deus te deu? Queridos, por que eu estou trabalhando isso? Eu vou falar sobre identidade. O pastor, inclusive, falou isso domingo passado, não foi? Que eu iria continuar falando sobre o tema. Mas isso faz parte central da nossa identidade, destino e propósito. Isso
é algo que precisa ser intrínseco ao ser humano. Amém? Então vamos para o que eu escrevi. Eu quero fazer umas perguntas para vocês e eu quero que vocês reflitam sobre elas. Primeira pergunta: qual é a minha maior força e qual a minha maior fraqueza? Pense sobre isso. Vou dar uns segundos. Não é para você olhar para o seu cônjuge e falar para ele. Porque tem mulher que gosta de futucar. Tem marido também que gosta, mas normalmente mulher fala mais. 2. Qual é a minha maior realização e qual é o meu maior fracasso? Pensa sobre isso. 3. O que me moldou mais? A realização ou o fracasso? 4. O que mais me preocupa? Isso é realmente importante? Pensa sobre isso. Em que eu acredito? Quais são os meus princípios e os meus valores? Em todas as áreas. Financeira, emocional, política. Quais são os meus princípios e os meus valores? O que é que eu gostaria de fazer e ainda não fiz? O que critico em mim de ruim? Será que isso é distorcido? Como estão os meus relacionamentos? Reflita sobre isso, eu vou fazer uma oração. Pai, muito obrigado porque o Senhor já tem falado até agora. Muito obrigado porque o Senhor olha para cada um individualmente. Porque cada um de nós somos únicos. Cada um de nós nascemos com algo dentro de nós que é muito importante para o teu reino e para a tua vontade. Pai, desperta em nós aquilo de melhor que o Senhor tem colocado dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui pensou coisas ruins? Se puder, levante a mão. Todos, vamos lá. Se exponha. Quem aqui só pensou em coisas ruins? Eu vou te dizer, quando eu escrevi essas perguntas, foi o Espírito Santo me mostrando coisas do meu coração. E foi o Espírito Santo trabalhando aquele texto de Romanos 12:2 que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu pego essa frase e falo assim, qual é a minha maior realização e o meu maior fracasso? Se eu só penso em fracasso, é porque eu não estou olhando para as coisas boas que Deus fez na minha vida. É porque eu não estou satisfeita com tudo que o Senhor já gerou na minha vida e já trouxe até aqui, e eu só penso em coisas ruins. Eu não consigo olhar o lado bom, sabe por quê? Porque o inimigo quer cegar o meu entendimento para que eu não pense aquilo que o Senhor tem para mim e para que eu não transforme a minha mente. E o Senhor, Ele tem algo para você. Deus te formou único. Você é um ser único.
Quantos aqui, quando eram crianças, pensavam: eu vou ser bombeiro, eu vou ser policial, eu vou ser um político que vai fazer a diferença, eu vou ser um médico para curar as pessoas? Quem aqui pensava: eu queria ser o super-homem quando eu crescer? Sabe por que você, quando era criança, não tinha medo de ser algo assim? Porque existe uma identidade dentro de você de desbravador, de fazer algo que ninguém nunca fez. A questão é que o inimigo trabalhou para matar os seus sonhos de romper com a sua estrutura humana. Não que você deva deixar de ser humano, nós somos humanos e continuaremos sendo humanos. A questão é que existe em nós um poder intrínseco de transformar a nós mesmos e aquilo que está ao nosso redor. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria andado todo o mundo da época dele pregando o evangelho. Se não fosse assim, a reforma protestante não teria mudado todas as cidades que foram tomadas com os conceitos que vieram através da palavra. Queridos, um só homem, que foi Martim Lutero, ele tem um monte de defeito. Ele se desviou na teologia dele em muitas áreas, mas em uma coisa esse homem permaneceu fiel. Ele entendeu o que era graça. Ele entendeu que ele precisava passar os princípios da graça para o povo daquela época. Ele se trancou num castelo e ficou 10 anos transcrevendo o Novo Testamento, para que o povo pudesse ter acesso e entendesse o propósito e a graça de Deus e a salvação e aquilo que cada um podia experimentar em Deus para movimentar o mundo da época. E por causa dessas coisas que aconteceram, nós estamos aqui. Agora pensa, um homem numa época onde o povo tinha mentalidade fechada por causa do clero, por causa dos reis, por causa de toda uma estrutura filosófica, onde o clero passava veneno nas páginas da Bíblia, para que as pessoas, quando lessem para entender alguma coisa, morressem. Porque você pegava, passava a língua para virar a página. E nós, em pleno século 21, tendo entendimento de que isso aqui é verdade, de que isso aqui transforma uma pessoa, uma cidade, uma nação, estamos presos nas mazelas do nosso pensamento. Faz sentido para vocês? Deus é Deus. Ele nos fez seus filhos, porque diz: todo aquele que crer em mim será feito filho de Deus. Não é isso que está escrito? Quem é filho de Deus é co-herdeiro de Cristo. Tá bom, qual é a herança de Cristo? Qual é a herança de Cristo? Não é para a eternidade. A herança de Cristo é para agora. Porque Jesus falou que aqueles que crerem farão coisas maiores. Qual é a herança de Cristo? Tudo aquilo que Cristo fez e coisas maiores. Porque Cristo só levou 3 anos para fazer aquilo que estava dentro dele para ser feito. Agora,
Se nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, e a herança de Cristo é toda para nós, porque nós não vivemos ela. Será que nós temos coragem de sair na rua aqui depois? Observar as pessoas falando e falar assim: eu posso orar por você? Será que nós temos coragem de ir ali fora e ver alguém usuário de, sei lá, de droga, de alguma coisa assim, e chamar no canto e falar assim: querido, Deus tem uma identidade dentro de você. Deus plantou algo eterno dentro de você. E eu quero te acompanhar para você sair disso. E entregar a nossa vida por amor a alguém? Ao ponto de ver Cristo nele? Sabe por que nós não fazemos? Porque nós vivemos um evangelho do amor, mas um amor orgulhoso e não um amor sacrificial. Um amor onde o Senhor é meu Pai, Ele me ama e Ele me mima. Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem ter mais de 1 ou 2 filhos, porque não tem dinheiro para mimar o filho. É verdade, eu tenho 2 filhas e eu pensava, é difícil demais pagar a escola, é difícil demais fazer isso, é difícil demais fazer aquilo, é difícil demais comprar roupa, é difícil demais, eu não quero que minha filha fique usando roupa herdada. Só que o que é mais importante? É a minha filha não usar roupa herdada ou a minha filha não ser moldada? Porque nós damos e esquecemos de moldar o caráter. Porque nos sentimos culpados. E aí os nossos filhos, aí a gente fala assim: essa geração não vai conseguir fazer nada para o Senhor, porque é uma geração que só quer receber. Mas essa geração só quer receber porque nós ensinamos a ela só receber. Nós não mandamos os nossos filhos nos bancos para fazer depósito. Como eu quero que ele aprenda a fazer um depósito se eu não ensinei? Não, porque coitadinho. Nós não ensinamos nosso filho a ir na casa do vizinho pedir uma xícara de açúcar. Na minha época se fazia isso, porque é muita humilhação. Só que nós somos moldados na nossa identidade fazendo essas coisas, porque nós não temos que ter dúvida de quem nós somos. Nós temos que entender que a palavra diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, quando eu aprendo isso nas relações interpessoais, eu aprendo isso no Espírito. E isso é uma questão de identidade. Mas nós estamos tendo nossos filhos cada vez mais velhos. E quanto mais velhos, mais avós nós somos deles. E os avós, eles mimam. Tadinho, não bate nele não põe de castigo não faz isso. E nós queremos que os nossos pastores façam isso conosco. E aí nós não amadurecemos, ficamos comendo leitinho espiritual. E aí eu vou te dizer, a Bíblia diz, os textos estão tudo aqui, queridos, mas eu estou fluindo. A Bíblia diz que o menino, quando recebe uma herança, ele não pode usufruir da herança. Ele ainda fica como escravo até atingir uma idade para que ele possa tomar conta da herança e administrá-la.
A questão é porque a gente ainda bebe leite espiritual, nós não entendemos e não acessamos essa herança que nós temos em Cristo. Porque não podemos deixar ninguém tocar no nosso caráter e na nossa vida, porque eu nasci assim. Cadê a cruz? Cadê? Cadê a identidade que Deus plantou dentro de você? Cadê o propósito para o qual você nasceu? Você não nasceu para cantar num altar. Você nasceu para desatar coisas lá fora. Cantar no altar é louvar a Deus. Deus te deu uma voz para você ajudar a congregação a exaltar o nome dEle. Mas isso aqui não vai promover mudança de vida em ninguém. O que promove mudança de vida é se você é um médico e você está lá fora e você sabe que o SUS está um caos e você pensa, eu vou trabalhar com os meus clientes e receber o que eu tenho que receber, mas aquilo que eu posso doar, eu vou doar a minha vida. Se um grupo de 10 médicos cristãos numa cidade começasse a doar 1 hora do seu dia para fazer a diferença, nós teríamos uma revolução. Agora coloca isso em todas as profissões. A igreja seria igreja fora das 4 paredes. E você não ficaria na dúvida do para que eu nasci. Sabe por quê? Porque você estaria cumprindo um propósito eterno, tocando em vidas. Ai, para que eu nasci? O que eu estou fazendo? Querido, se você é aposentado, vai doar seu tempo. Não fica remoendo o passado. Deus, Ele ama você demais. Ele colocou algo dentro de você que é eterno. Sabe o porquê você não quer morrer? Porque existe algo eterno dentro de você. Em Eclesiastes diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem sem que esse possa discerni-la. Existe um pedaço de eternidade dentro de você. E sabe o que é esse pedaço? A expressão do próprio Deus. Porque você é feito à imagem e semelhança de quem te criou. E a palavra é o espelho que revela em você aquilo que Deus tem para você. E você não tem dúvida. Aí chega de competição dentro da casa do Senhor. Chega de fofoca. Chega de falar do outro. Chega de pensar, ai, não sei quem está com aquela roupa assim. Pelo amor de Deus. Se você estiver funcionando naquilo para o qual Deus te chamou, você não vai olhar o outro com olhar de competição, vai olhar com olhar de compaixão. Aí o que está escrito em Tiago 4, se eu não me engano, sobre confessar uns aos outros os seus pecados para que sejais curados, vai trazer cura para a igreja. Porque eu não vou preocupar se o outro tem uma vulnerabilidade, eu vou preocupar em ouvir o outro, ajudar ele a sair da vulnerabilidade e também expor a minha vulnerabilidade e entrar num lugar em Deus onde nós juntos somos corpo de Cristo e vamos fazer algo para transformar a nossa geração. Por que Deus pôde usar um Martinho Lutero, um apóstolo Paulo, um João Calvino, um John Wesley?
e não pode usar vocês. O que falta? Sabe por que nossas igrejas têm muitas programações? Para fazer a gente sair do lugar de alguma forma. Para despertar algo em nós. Mas nós estamos muito preocupados com os nossos probleminhas, que não são eternos. Nós estamos muito preocupados com os nossos fracassos. Nós estamos muito preocupados em criticar o que tem de ruim em mim e no outro. Nós estamos muito preocupados em não construir nenhum valor bom e só construir valores ruins. Posso continuar? Eu nem perguntei quanto tempo eu tinha. Mas eu posso ter uns 20 minutos, 25 minutos ainda? Posso? Eu acho essas coisas muito fortes. Eu, sinceramente, vou me expor. Quando eu penso essas coisas, eu falo, Deus, eu devo estar louca. Só que quando eu leio a palavra, eu tenho tanta convicção de que isso é verdade. Eu tenho tanta convicção de que é isso que Jesus veio fazer na terra, transtornar as pessoas do seu mundinho e levar elas a entender que elas têm um propósito eterno, que elas têm uma identidade em Deus e que elas têm algo para Deus que é único. Você pode ser um engenheiro, mas um engenheiro para servir a sociedade e servir a Deus. Você pode ser um designer para servir a sociedade, conquistar os seus recursos, construir sua família, mas ser um missionário sendo um designer. Você pode ser um estudante na universidade. E lá na universidade, estar com as pessoas e não se corromper com elas. Eu vou falar algo que eu penso e eu espero não estar escandalizando nenhum de vocês. Mas eu tenho um pensamento seguinte. Teve um jovem, certa vez, isso aconteceu com um jovem que vive perto de mim. Passou no vestibular na UFES e foi feito, os calouros fizeram um grupo e eles fizeram uma série de perguntas para esse jovem e pediu para postar no Facebook as respostas. Dentre essas perguntas, tinham perguntas relacionadas a diversas coisas, inclusive áreas de intimidade e outras coisas mais. Mas teve uma pergunta que esse jovem cristão respondeu, que a pergunta era assim: você gosta, mais ou menos assim, você gosta de bebedeira, ou você só vai pelo social, ou você não gosta e não vai? E aí esse jovem falou assim, eu vou responder assim: se você for no grupo de oração comigo, eu vou no barzinho com você. Será que nós acharíamos isso algo bom para um de nossos filhos? Tem gente que pensa, não, minha filha não pode ir na Rua da Lama com os amigos dela da faculdade. Não, a minha filha não pode ficar na UFES depois do horário, porque lá na UFES tem diversos pontos onde vendem droga. Não vai se contaminar. Querida, a contaminação está dentro de nós. Se nós já estamos propensos a cair, não importa o ambiente onde nós estamos. Se nós estamos propensos a fofocar, não importa se eu estou perto de uma pessoa santa ou se eu estou perto de uma pessoa que frequenta outros tipos de fé religiosa. Eu vou cair, eu vou pecar. Não importa. Então a questão toda é: quem é você?
tem convicção de quem é você? Ou você é igual o irmão do filho pródigo? Esse texto eu vou ler. Está em Lucas. Lucas 15. Alguém aqui não conhece a história do filho pródigo? Levanta a mão, por favor. Não conhece? Ok. Então, o filho pródigo, ele é uma história, uma parábola que Jesus contou sobre um homem que tinha muitas posses. E esse homem, ele tinha 2 filhos. Um filho, o filho mais novo, chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha herança porque eu quero, viver minha vida. O pai pegou suas posses, dividiu no meio e vendeu parte da herança e deu para esse rapaz. E esse rapaz foi embora. E depois você pode ler Lucas 15. O texto todo é um texto, não é tão grande assim, eu acho que com menos de 5 minutos você lê. E aí esse rapaz foi embora e ele viveu a vida e ele gastou dinheiro e ele viveu muitas coisas e no final ele perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, perdeu tudo que ele tinha e ele foi trabalhar cuidando de porcos. E enquanto ele estava cuidando de porcos, ele não tinha condições nem de se alimentar. Então ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Então nesse momento ele pensou: até os servos do meu pai estão melhor do que eu, então eu vou voltar para o meu pai e dizer que eu quero ser como um escravo dele. E foi bem assim nessa história que tudo aconteceu. E quando estava acontecendo esse fato, o irmão chegou. O irmão que ficou em casa, na casa do pai, cuidando das coisas do pai. E aí, o irmão mais velho chegou e perguntou para o empregado: o que está acontecendo? O empregado falou: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, e por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci nenhuma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse filho seu desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? E aí o pai fala: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Nós costumamos ler esse texto e pensar que Deus é o papel do pai quando ele recebe o filho pródigo. Mas nós esquecemos de pensar que Deus é o nosso pai quando nós estamos na casa dele. E o que o pai disse? Tudo que é meu é seu. O que era dele, eu já reparti, já dei para ele. O que tem aqui agora não é mais dele, é seu. E sabe o que Deus está dizendo para você? Eu te dei uma identidade. Você não usufrui dela ainda, porque você ainda não entendeu com maturidade que você tem acesso a coisas que já são suas. Sabe por que você não matou o cabrito para ter uma festa com seus amigos? Porque você não entendeu que o que eu vendi e dei para ele era dele, mas você é meu outro filho. Então tudo que restou é seu e não dele. Para ele eu só estou recebendo com um cabrito, um bezerro gordo, mas o resto é tudo seu. Você é o meu herdeiro agora, porque ele já desperdiçou a herança. Mas eu vou conjecturar.
Esse rapaz continuou na casa do pai. Eu acredito que a herança do pai já tinha multiplicado mais algumas vezes. Aquilo que aquele menino desperdiçou já não era mais, já não fazia mais tanto sentido para o pai financeiramente. Porque tinha um outro filho que era obediente, que era fiel, que estava ali trabalhando diligentemente, crescendo o que o pai fazia, crescendo aquilo que era do pai, pensando em agradar o pai, mas se achando escravo, porque não entendeu que a herança era dele. E o Senhor, Ele quer te dizer isso hoje. Eu te criei com uma identidade. Eu te criei com um propósito. Eu não te criei para ficar mendigando bênção. Eu não te criei para ir para a igreja dar oferta para poder fazer prova de mim. Sabia que Deus... Essa é fresca. Queridos, se seu filho de 5 anos de idade chegar para você no dia do seu aniversário e falar assim: pai, vai ser dia dos pais, você me dá um dinheiro para eu comprar um presente para você? Você vai deixar de dar? Não. Agora, quem vai comprar o presente para você? É seu filho ou é você? Ele vai comprar com o dinheiro que era seu, com seu recurso, não é? Agora, quem te deu o seu recurso para você trazer oferta? Quem provê todas as coisas para a tua vida? Quem te dá o ar que você respira e faz você acordar e levantar com saúde para trabalhar? Então eu vou te dizer, por que você fica preocupado em dar oferta, em devolver a oferta ou dízimo ou qualquer outra coisa, em abençoar alguém, em ser generoso, se o próprio Pai já foi generoso com você, e quando você for generoso novamente, Ele será muito mais generoso com você do que aquilo que você está sendo? Porque qualquer pai, que se a criança vier, meu pai, você me dá um dinheiro para eu te dar um presente de Dia dos Pais. Aí o pai vai lá, dá o dinheiro, leva a criança no shopping, anda com ela, deixa ela escolher, fica só observando de longe. E daí a pouco, chega o dia das crianças e o pai vai querer fazer o quê por esse filho? Vai querer fazer o quê? Dar igual o filho deu para ele? Ou dar muito mais só por causa do coração desse filho? Será que nós somos sensíveis a pensar, olhar no meio do corpo e falar: Espírito Santo, hoje eu estou com dinheiro aqui, que eu vou levar para a igreja, me mostra qual o seu filho que precisa receber? Será que nós estamos dispostos a ser generosos, entendendo a nossa identidade e semear na vida de alguém e ver frutificar algo e depois o Senhor ser generoso conosco? É como doar o bezerro novo, gordo, para o nosso irmão que chegou. Será que nós estamos dispostos a fazer uma limpa no nosso armário, pegar a melhor roupa e procurar um irmãozinho na igreja que tem o nosso corpo e falar assim: querido, você está precisando? Eu estou com umas coisas aqui, eu posso te dar? Será? Ou nós somos mesquinhos por causa das feridas da nossa alma e nós não entendemos o que Deus tem para nós? O Senhor quer nos moldar, queridos, ao amor sacrificial, mas é um amor de rendição a Ele, à vontade dEle, para cumprir os propósitos dEle e para vivermos com um sentido de propósito, de eternidade, de que eu não nasci por um acaso, de que eu estou aqui para abençoar o outro e não para receber coisas para mim, de que eu estou aqui para impactar
impactar essa terra, de que eu estou aqui para fazer coisas fortes, porque eu sou forte e não sou fraco, porque tudo aquilo que tinha em mim de ruim já foi para a cruz do Calvário, e lá na cruz ficou. Qual é a sua identidade, o seu propósito, o seu destino? O seu propósito é botar os seus dons à disposição. Quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente fica muito feliz, não é? Já viu aquela pessoa que gosta de fazer crochê? Vamos botar assim. E vai trabalhando no crochê, aí está sentada num ônibus, fazendo crochê dentro do ônibus. Aí você senta do lado dela. Ai, tudo bom? O que você está fazendo? Aí ela fala, estou fazendo crochê. Aí ela te mostra, ai que lindo. Você faria para mim, você me dá seu telefone? A pessoa se enche toda, não é? Não é? Aí você é um rapaz que trabalha com mídia. Fala assim, oi irmão, que lindo o seu trabalho, como que Deus está te desenvolvendo nisso. Olha, eu acho que eu vou te indicar para não sei quem. Você não vai ficar feliz? Agora, se a gente esconde os nossos dons, nós vamos ficar cada vez mais mortos e enfraquecidos e egoístas. Porque quando eu não sou valorizado por aquilo que tem de bom dentro de mim, eu me firo, me retraio, me anulo. E quando isso acontece, eu não me torno filho de Deus. Porque eu não exponho aquilo que Deus colocou em mim para que eu possa criar e desenvolver para o outro. Em 2 Coríntios 4, tem um texto que eu gosto muito. Eu sou apaixonada por esse texto. Fala sobre os tesouros espirituais em potes de barro. E eu vou ler esse texto para que vocês possam entender aquilo que está dentro de você. A minha tradução é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Qual a tarefa que Deus te deu? É por causa da tarefa que Ele te deu que você não vai ficar desanimado. Quando você entende que você tem algo que vai frutificar. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós, porque vivemos na presença de Deus. Quando nos expomos à presença, coisas que nós recebemos na presença são expostas. E as pessoas têm boa impressão de nós. Está aqui. Não estou inventando. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Cristo.
O Deus que disse que da escuridão brilhe luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigos de morte por causa de Jesus, mas para que a vida dele seja vista em nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Queridos, existe uma morte que vai agir em nós para que haja uma vida agindo através de nós. Existe um tesouro escondido dentro de você que é um vaso de barro. Existe uma identidade escondida dentro de você de filho amado. Existe um texto em Gálatas que diz que o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus e clama: Abba, Pai. Queridos, se nós clamamos Abba, Pai, Ele nos conecta à nossa identidade e desata o nosso propósito e nos leva ao nosso destino. Qual é o nosso destino? O nosso destino é cumprir dia após dia o propósito dele para a nossa vida, tocando o outro de uma maneira que o outro veja a vida. Ah, mas você pode dizer: eu não sei pregar. Como que eu vou falar de Jesus? Como eu falar de Jesus? Eu não vou falar de Jesus. Querido, você não precisa abrir a boca. Eu tenho um amigo que ele trabalha com seguros. Ele tem uma agência de seguros. E esse rapaz, ele fez um curso agora muito bom sobre desenvolvimento pessoal. E ele trouxe esse curso e passou esse curso para 5 pessoas. E aí ele trouxe uma equipe essa equipe de 5 pessoas para dar a aula. E 3 pessoas eram cristãs e 2 não eram. E nesse curso ele fala sobre princípios da palavra, mas não fala sobre a palavra. Ele fala sobre desenvolvimento pessoal. A nossa palavra fala sobre desenvolvimento pessoal. É que nós às vezes não vemos. E aí ele foi falando o curso, deu o curso todo, e no final ele foi pegar um feedback individual. Os 3 cristãos falaram assim: eu consegui compreender o meu propósito, que eu tanto busco em Deus através do curso, e você nem falou de Deus. Mas eu já esperava, porque eu sei o que você tem recebido, o que você tem vivido, e falaram isso para ele. Aí os 2 rapazes, que não são cristãos, que não congregam a igreja, nada, um falou para ele assim: esse curso me fez abrir tanto o meu entendimento sobre o que eu nasci para fazer, que eu quero buscar a Deus. O que você pode dar para alguém que pode fazer ela querer buscar a Deus? Pode ser um bolo. Pode ser um presente. Pode ser um livro até sobre coaching. Não é? A questão é que Deus quer te usar. Ele quer mostrar para você: meu filho, eu te fiz, eu não te fiz para ser medíocre. Sabe o que é ser medíocre? Mediano. Na média ali, não despontando, não aparecendo, ninguém te vendo. Eu te fiz para ser luz.
Eu te fiz para você andar num lugar onde tem trevas, onde as pessoas estão com a mente confusa, onde as pessoas não têm destino, e você vai olhar para ela e falar assim: olha, eu vejo essa qualidade em você, e eu vejo que com essa qualidade você vai poder fazer isso. E a pessoa olhar: como que você viu isso? Não, mas você não tem isso de característica? Tenho. Então por que você está fazendo o que você está fazendo e não está fazendo essa coisa aqui, que é o que se encaixa com aquilo que você é? Sabia que todos nós somos pessoas tão atentas, que prestam tanta atenção no outro, às vezes para o lado negativo. E se a gente olhar com os olhos de Deus, a gente consegue desatar destinos? Mas por que não desatamos? Porque somos medíocres. Porque estamos preocupados com o nosso umbigo e se o outro vai tomar conta do nosso lugar. Tem aquela coisa de criança: esse lugar é meu, não é seu não, é meu, não é seu não. O seu lugar existe e ninguém toma, porque você tem um DNA exclusivo. Eu quero fazer uma pergunta. A minha pergunta é: quantos aqui querem entender por que nasceram e não querem mais viver uma vida medíocre? Eu quero orar por vocês. Eu quero que todos fiquem em pé. Se puder apagar a luz e alguém tiver com um sonzinho, deixar penumbra. Pensa sobre isso. Um tecladinho aqui para me ajudar. Não importa se você tem 90 anos, se você tem 12 anos. O Senhor, Ele tem um plano para você. Se você está vivo, ainda não foi concluído. Existe ainda algo que você pode fazer. Existe alguém ainda que você pode liberar destino. Existe alguém ainda que você pode transferir um legado. Existe alguém ainda que você pode jogar a vida nessa pessoa. Se tem alguém anotando e quiser anotar alguns textos que eu leria aqui, que falam sobre isso, eu vou citar. Eu li 2 Coríntios 4, Lucas 15, Romanos 8, de 15 a 17, que diz: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, ó Abba Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o nosso povo. Também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tornamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. O outro texto que eu queria ler para vocês é Efésios 1. Efésios 1, é lindo esse texto porque diz: antes da criação do mundo, verso 4, Deus já nos havia escolhidos para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria filhos. Portanto, louvemos a Ele por sua graça. Queridos, nós precisamos mergulhar nesses textos e entender
que nós somos filhos. Se tem alguém aqui que não aceitou ainda Jesus como Salvador, eu vou te dizer, não é que você não vai ter uma vida boa sem Jesus. Tem muitas pessoas aí, por aí, que estão tendo uma vida muito tranquila, muito boa sem Jesus. Que tem até propósito de vida, que tem projetos muito bons. Mas existe um caminho para a perdição. E o que nos faz ser salvos não é ser bom, ou não pecar, ou obedecer à lei. O que nos faz ser salvos é entender que em Jesus nós temos acesso às promessas que Deus tem para nós. E essas promessas nos levam a uma eternidade com Deus. E sem Jesus nós não temos acesso a isso. Então nós podemos ter até uma vida boa, uma vida de doação, uma vida altruísta, como muitas pessoas têm por aí. Mas essas coisas, quando nós não entendemos que Jesus, Ele é aquele que faz a ligação entre homem e Deus, essas coisas valem muito na terra, mas elas não valem para o eterno, para aquilo que é eterno. Então receber Jesus é algo que vai mexer com você hoje e vai trabalhar em você durante o resto da sua vida, não de corpo, mas espiritual. É para hoje, para agora, para transformar a sua história, mas para transformar a história das próximas gerações que vêm através de você, mas transformar a sua eternidade e te tirar do destino da morte eterna. Queridos, não existe evangelho sem arrependimento. Eu tenho entendido que até os pecados que eu já me arrependi, tem algumas coisas que eu preciso me arrepender mais profundo. Sabe que às vezes a gente peca um pecado de mentira, mas a gente se arrepende pela mentira e não se arrepende pelo orgulho que nos fez cometer a mentira. Então, entender que arrependimento é render a Deus, é dizer: Senhor, eu todo dia preciso da cruz, eu todo dia preciso me arrepender, eu todo dia preciso consertar, eu todo dia preciso caminhar para a transformação do meu homem interior. Então eu quero te pedir que você feche seus olhos. E que a luz do que foi dito aqui, se você conhece todos esses textos, tudo que foi falado aqui para você, não foi novidade, mas foi um conhecimento que você não vive, precisa de passar por um arrependimento. Porque não existe mudança de atitude sem mudança de mentalidade. Não adianta eu sair daqui depois de ter falado tanto e tudo que foi falado não tiver promovido em mim e através de mim frutos que glorifiquem o nome de Deus. E esses frutos são frutos de arrependimento. Toda mudança nossa passa por frutos de arrependimento. E o Espírito Santo está tocando em algumas pessoas aqui. Está levando você a pensar: será que eu estou pensando isso pelo outro ou por mim mesmo? Te faz pensar: será que eu estou pensando, não sei quem tinha que ouvir, ou era eu que precisava ouvir isso para entrar num lugar novo em Deus e romper com um ciclo que eu vivo muitas vezes desértico, sem vida.
Então eu quero te desafiar a tomar uma posição. Alguém aqui gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Levanta a mão. Eu quero orar por você. Ok. Alguém aqui precisa entrar no novo lugar em Deus e receber uma nova vida em Cristo através da luz dessa palavra e se arrepender de algumas atitudes passadas. Levanta sua mão, por favor, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a vir aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse não é um apelo para mim, esse é um apelo para o Espírito Santo. Para que você busque o Espírito Santo. E eu acredito que existem mais pessoas que querem entrar nesse novo ciclo, nessa nova etapa de vida, entendendo quem é em Deus. Se você está aí no seu lugar, pensando, eu devia ir, mas o que vão pensar? Dá um passo fora do que vão pensar. Pensa o que o Pai vai pensar se eu der um passo em direção à mudança. Existem mais pessoas que querem vir aqui. Nós vamos cantar uma música. Enquanto isso, se o Espírito Santo estiver te incomodando, sai do teu lugar. Não tenha vergonha, ou medo, ou orgulho, ou sensação de insegurança. Joga isso por terra, porque o Espírito Santo quer mover algo em você. Ele quer que a sua segunda-feira faça valer a pena o sacrifício da cruz. Todos os dias da sua vida, Deus tem algo novo para ele. Pode ser até uma crise, mas se essa crise você estiver nele, entendendo que ele está te moldando, trabalhando em você, você vai romper por lugares e chegar em lugares nunca imaginados. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.